sou a professora Jane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida UNESCEV, e nessa aula de hoje vou falar sobre morte celular, apoptose. Bom, na aula sobre necrose, eu iniciei falando com este slide, em que um estímulo nocivo ele vai ser capaz de levar a uma lesão irreversível, ou seja, componentes celulares dos quais a célula não consegue recuperar, como por exemplo a membrana plasmática, a estrutura do DNA, e com isso, obrigatoriamente, a célula acaba sofrendo uma morte celular. Essa morte celular, ela pode ser do tipo necrose, principalmente quando abranger grandes áreas ao mesmo tempo, ou ela pode ser no tipo apoptose, que vai acontecer de forma progressiva, normalmente espaçada, então, no tecido, sem um comprometimento clínico imediato, muitas vezes. Então, existem esses dois tipos celulares que podem ser uma alternativa para quando a célula, então, sofre uma lesão irreversível. Então, o mecanismo de apoptose, ele é conhecido como a morte celular programada, ou até mesmo em alguns livros traz o termo suicídio celular, que seria uma situação de eliminação rápida e sem causar inflamação, o que seria uma diferença muito importante do processo de necrose, porque a necrose sempre vem acompanhada de inflamação. Na apoptose, então, existem três mecanismos básicos que devem acontecer com a célula. Primeiro, a degradação proteica, principalmente do citoesqueleto. Nós vamos ter o reconhecimento fagocitário com a exposição de proteínas de membrana que facilitam com que as células imunológicas reconheçam e fagocitem um corpo apoptótico. E também nós temos a decomposição do DNA, com fragmentação imediata do DNA, impedindo que haja síntese de proteínas. A apoptose, diferente da necrose, existe na forma fisiológica, em que o nosso sistema usa desse mecanismo de morte celular programada para normalmente reduzir o número de células e, com isso, tornar o tecido mais viável, mais funcional. Por exemplo, durante a embriogênese, existem anexos embrionários, como, por exemplo, o saco vitelínico. E o saco vitelínico, ele precisa dar energia, né, dar a nutrição necessária para o embrião enquanto não há placenta, mas à medida que a placenta ela substitui então esse processo, os resíduos do saco vitelínico vão sofrendo apoptose, pois eles não têm necessidade de se manterem ali durante o processo de embriogênese. Também existe a involução de órgãos e de estruturas, como por exemplo o timo, que é extremamente útil durante o processo de formação da imunidade na infância, mas à medida que nós vamos envelhecendo e nos tornando adultos, nós já não temos mais tanta necessidade do timo. Então, por isso que ele vai evoluindo, ele vai diminuindo de tamanho. Também nós temos como controle de população celular. Por exemplo, numa situação inflamatória, o que vai acontecer normalmente é que existe um aumento do número de células. Quando existe a eliminação do agente patogênico e com isso cessa a inflamação, é possível reduzir o número de células novamente ao normal, para que elas não fiquem gastando oxigênio, nutrientes. Então, por isso que após a inflamação, as células que não são mais necessárias entram em apoptose. Então, é muito importante que isso aconteça, né? Células imunológicas em resposta inflamatória. Também nós temos a eliminação de linfócitos autorreativos. Isso é um processo de defesa importante contra doenças autoimunes, porque os linfócitos autorreativos, eles podem ser criados nos linfonodos, mas o que impede que eles cheguem na circulação é a apoptose. O problema é que um indivíduo, quando tem uma doença autoimune, ele não sofre apoptose dessas células que então irão reconhecer elementos próprios, gerando, desencadeando a doença autoimune. E por fim, as células T citotóxicas. Elas são células capazes de induzir apoptose em outras células, principalmente aquelas que estejam com uma contaminação por um agente intracelular, como por exemplo, um vírus.
Bom, a apoptose patológica é uma situação que não é esperada pelo sistema, então normalmente ela acaba estando relacionada com danos, com prejuízos. Então, por isso que o problema não é a apoptose acontecer, pois a apoptose é necessária para o controle e regulação de diversos processos do nosso sistema. O grande problema é a apoptose estar acontecendo de menos ou a apoptose estar acontecendo de mais. Quando eu tenho pouca apoptose, o que significa? Significa que eu tenho uma maior sobrevida, ou seja, células que deveriam morrer porque estão com alguma falha, elas acabam mantendo a sua sobrevivência e com isso perpetuam os danos. Isso acontece normalmente em tumores, em situações neoplásicas, principalmente. Dou aqui o exemplo da mutação do gene P53, que está diretamente relacionado com essa falha na apoptose, né? O mecanismo de apoptose seria desligado na célula e a célula, mesmo com uma série de falhas, ela continua sobrevivendo. E também as doenças autoimunes, né? Como eu acabei de citar no slide anterior, fisiologicamente, todos aqueles linfócitos que apresentam-se autorreativos devem entrar em apoptose. Porém, se eles não entrarem em apoptose, eles ganham a circulação e com isso eles vão acabar causando doenças autoimunes. Então, por isso que é uma falha no mecanismo apoptótico, onde existe menos apoptose do que o necessário. O contrário, ele também vai existir como um excedente da apoptose, então acontecendo muita apoptose, mais do que deveria. Se está acontecendo um mecanismo de apoptose em muito maior grau do que deveria acontecer, isso significa que nós temos uma diminuição da sobrevida, ou seja, nós vamos ter muito mais morte celular. Nós podemos considerar que esse mecanismo ele vai acontecer em doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer, Parkinson, e também ele pode acontecer em infecções virais, como por exemplo no caso do HIV. Na situação de infecção por HIV, as células TCD4 são as principais atingidas e as células TCD8 provocam a morte celular das células TCD4, causando um quadro de imunossupressão nos pacientes que são HIV e por isso eles podem evoluir como doentes de AIDS. Esse quadro final, então, ele serve para ligar a aula de necrose e a aula de apoptose. Lembrando vocês que a aula de necrose ela já está disponibilizada no canal para quem não assistiu, para que possa fazer uma revisão. Então, nessa comparação, nós conseguimos observar que na necrose, normalmente o tamanho celular ele acaba aumentando, enquanto na apoptose diminui, a célula encolhe. O núcleo, na situação de necrose, ele vai sofrer três processos, que é a picnose, diminui de tamanho, cariorestes, que seria então, né, a ligação dos fragmentos nucleares com a parede, com a membrana nuclear, e também a cariólise, que seria então a fragmentação. Já a apoptose, como é um processo programado, normalmente nós vamos ter apenas fragmentação. Com relação à membrana plasmática, na situação de necrose, ela normalmente está danificada, enquanto que a membrana na apoptose se torna intacta. O conteúdo celular, ele extravasa normalmente na necrose, mesmo na necrose coagulativa acaba extravasando por poros, enquanto que na apoptose o conteúdo intracelular fica intacto. Com relação à inflamação, a necrose sempre vem acompanhada de inflamação, portanto, ela é frequente, enquanto que no caso da apoptose, não. Necrose, então, nunca terá papel fisiológico, enquanto eu posso considerar que a necrose tem tanto um papel fisiológico quanto um papel patológico, tudo vai depender do contexto, enquanto que a necrose sempre será patológica. Gostaram dessa videoaula? Bom, então vocês podem acessar também a aula de necrose, que vai estar diretamente ligada com esse conteúdo de apoptose, e também lá no nosso canal do Nescrev nós vamos ter uma série de vídeos que podem auxiliar no estudo de vocês. Sigam então as nossas páginas no Instagram e no Facebook e também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Até mais!